2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra para o nosso coração. O povo de Deus diz amém. Nos domingos pela manhã, neste ano de 2025, pelo menos nos primeiros meses do ano, nós estudaremos capítulo por capítulo do documento que traduz, do documento que verbaliza aquilo que nós confessamos e cremos, que é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, da qual nossa igreja faz parte. Eu comecei no domingo passado uma mensagem sobre a verdade, isto é, a verdade vista não pelo espírito do nosso tempo, mas a verdade conforme nós conceituamos biblicamente. E cada mensagem, a cada domingo, terá por título Verdades sobre, e hoje, Verdades sobre a Bíblia. Esse documento que a nossa igreja abraça, como muitos outros documentos evangélicos, protestantes, reformados, tem como primeiro capítulo o assunto da Bíblia. E ainda que a gente talvez tenha costume com isso, seria interessante nós perguntarmos por que não começamos com Deus? Talvez seria mais natural começar pensando em Deus do que pensando na Bíblia, o que leva a alguns críticos que dizem que igrejas como a nossa exaltam a Bíblia acima de Deus, o que é uma tolice. Mas vamos pensar juntos. Por que nós não começamos com Deus e sim com a Bíblia? Ora, é simples pensar. Onde nós conhecemos Deus? Onde Deus se revela a nós? Por qual meio Deus se faz conhecido? Por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas formas e de muitas maneiras pelos profetas, a nós nestes últimos tempos falou-nos pelo Filho, diz a carta aos Hebreus. Sim, mas Jesus Cristo fala ao nosso coração, o Espírito Santo fala ao nosso coração pela Escritura Sagrada. Se o ser humano tentar construir Deus segundo a sua imaginação, tentar construir um retrato de Deus segundo a sua filosofia, nós vamos construir uma coisa terrível, um espantalho falso. Nós só podemos conhecer Deus e a mente de Deus e a vontade de Deus, porque foi da vontade dele fazer-se conhecido e ele se faz conhecido pela sua palavra. É por isso que a conversa começa por aqui. Porque qualquer coisa que vier em seguida, que se apoiar na filosofia, na criatividade, na tradição ou em qualquer outra fonte ou proposta, deve ser declarado como falsa. O único conhecimento real, verdadeiro da verdade é o conhecimento que é extraído da Bíblia Sagrada. É por aqui que nós começamos. E a minha mensagem hoje será breve. Você recebeu um resumo da mensagem com o qual poderá acompanhar. E eu quero pensar em três coisas com os irmãos. A primeira delas, a natureza da Bíblia Sagrada. Que tipo de livro a Bíblia é? O texto que nós acabamos de ler diz: toda Escritura é divinamente inspirada. Aí no seu resumo eu fiz questão de colocar a palavra como ela está no texto, conforme Paulo escreveu inicialmente, originalmente, a palavra grega theopneustos, que tem uma ideia de inspiração diferente da ideia de inspiração que nós conhecemos. Alguém ouve uma música muitíssimo bela e diz que o músico a compôs com grande inspiração. Vê uma tela que seja de magnífica beleza e diz que o pintor pintou com grande inspiração. Vê alguém muito envolvido com os seus sentimentos ou fazendo algo com muito capricho e dedicação e diz que essa pessoa o faz de maneira inspirada. Não é em nenhum desses sentidos que nós imaginamos a inspiração bíblica.
A inspiração da Bíblia não foi um sentimento que tomou o coração dos profetas, ou porque eles eram gênios da literatura, que alguns deles eram, disso não há dúvida, mas não vem sequer ao caso. Porque eles foram tomados do seu intelecto predominante para poder produzir uma obra literária esplêndida, não. A inspiração da Escritura é a palavra humana que nós usamos para dizer que Deus estava se movendo por meio daqueles homens. É um milagre difícil de explicar e de entender, assim como é um milagre qualquer outro dos grandes feitos de Deus. Nós reconhecemos que Deus criou o universo. Como? Sabemos pouco. Cremos que o bebê que se fez no ventre da Virgem Maria é tanto homem quanto Deus. Como? Não sabemos explicar, é um milagre. Da mesma maneira que Jesus Cristo tinha uma natureza humana e divina, a Bíblia Sagrada, podemos dizer isso sem dúvida e sem ressalvas, a Bíblia Sagrada é uma obra humana, mas presidida, conduzida, guiada por Deus. Então você tem aí no seu resumo uma definição de inspiração da Bíblia. E para você se prender no que eu vou falar, eu coloquei algumas lacunas. O Espírito de Deus guiou, é a primeira palavra. O Espírito de Deus guiou os escritores da Bíblia, fazendo uso das suas características pessoais, de tal modo que os seus originais, isto é, o texto conforme escrito inicialmente, os seus originais são a única e completa, plena, verbal, infalível, está reconhecendo? E inerrante, autoritativa, é um pouco comprida essa palavra, autoritativa, corporificação de tudo o que Deus quis comunicar ao homem. Revisão. O Espírito de Deus guiou os escritores da Bíblia, fazendo uso das suas características pessoais, de tal modo que os seus originais são a única e completa, plena, verbal, infalível e inerrante, autoritativa, corporificação de tudo o que Deus quis comunicar ao homem. Assim, cada palavra da Bíblia é verdadeiramente de Deus. Se você tem a impressão, a partir disto, que temos uma elevada visão e uma elevada estima para com a Bíblia, você acertou em cheio. Esta frase que nós acabamos de desenvolver juntos é prenha de significado. O Espírito de Deus guiou os escritores da Bíblia, fazendo uso de suas características pessoais. Existe um grande poeta, Isaías. Existe um grande lógico, Paulo. Existe um homem emotivo, Jeremias. E existe um homem cuja linguagem é bem rústica, Amós. Ou seja, fazendo uso de suas características pessoais. Porém, de tal modo que os seus originais, isto é, o texto como eles originalmente escreveram, são a única e completa, plena, verbal, infalível e inerrante, autoritativa, corporificação de tudo o que Deus quis comunicar ao homem. Assim, cada palavra da Bíblia é verdadeiramente de Deus. Veja este versículo que dá suporte a tudo o que eu aqui traduzi, quando Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora observe aí no seu resumo que neste texto eu também coloquei a palavra original, porque não é a mesma, é traduzido como inspirado, assim como em 2 Timóteo e em 2 Pedro, mas não é a mesma palavra.
A palavra de Timóteo, de 2 Timóteo, quer dizer literalmente soprada por Deus. E a ideia é que Paulo, essa palavra aparece uma única vez no Novo Testamento, e os eruditos dizem que Paulo compôs a palavra, ele criou a palavra para poder traduzir o que estava na sua mente. É a ideia de que Deus soprou, saiu de Deus um sopro que foi para dentro do espírito daqueles homens que escreveram a Sagrada Escritura. O texto de 2 Pedro, por sua vez, a palavra é outra, e ela quer dizer que eles foram carregados. A ideia, o verbo é exatamente portar, carregar. Eles foram carregados pelo Espírito Santo para escrever o que escreveram. Depois de alguma teoria, uma conclusão. Ou seja, a Bíblia é um presente de Deus. Só existe porque Deus bondosamente quis fazer-se conhecido de nós. Deus não quis que ficássemos presos na ignorância de quem Ele é, nem da sua vontade para a nossa vida. A Bíblia existe porque Deus... Agora isto me faz chegar a uma pergunta, irmãos, uma reflexão. Que valor, que amor nós deveríamos dedicar então à palavra de Deus? Enquanto eu preparava esta mensagem, eu encontrei uma história absolutamente factual, embora seja muito impressionante, ela é absolutamente factual, verificada e documentada, sobre um homem, escute essa história, um homem que, sendo uma pessoa que trabalhava numa mina de carvão, sofreu um acidente com uma dinamite. A dinamite explodiu enquanto ainda estava na mão dele. Imagine a possibilidade desse homem vir a sobreviver a uma tragédia como esta, mas sobreviveu. Porém, como você imagina, sobreviveu gravemente atingido por aquilo. Perdeu ambas as mãos. As queimaduras foram tão graves que danificaram as extremidades dos nervos. Ele praticamente não tinha sensibilidade na pele que sobrou. E também perdeu a visão. É sabido que este homem viveu no começo do século XX. A família tentou cuidar dele, mas cuidar de uma pessoa com necessidades tais como esta provou-se um desafio muito pesado, a tal ponto que foi necessário pedir que este homem fosse viver num lar onde ele poderia ser cuidado. Lá, crente, ele pedia que alguém lesse a Bíblia para ele. Mas ele encontrou que nessa condição ele ficava sempre dependendo da disponibilidade de um terceiro, que nem sempre acontecia. Às vezes a pessoa lia rápido demais e ele queria ouvir aquilo com mais detença. Então ele conheceu o braille, mas sem mãos e sem sensibilidade na pele. Tentou ler com os lábios, conseguiu uma cópia da Bíblia em braille. Você já viu uma Bíblia em braille? Ela tem 2,5 metros de altura. É um projeto, inclusive, maravilhoso, desenvolvido pela Sociedade Bíblica do Brasil, prover Bíblias em braille para aqueles que delas precisam. O homem tentou ler a Bíblia com os lábios, mas descobriu que a queimadura era tal que até o tecido dos lábios tinha ficado insensível para algo tão delicado quanto as pontuações em braille. É sabido que a pessoa que estava tentando ensinar a ele frustrou-se diante das tentativas sem sucesso. Então o relato foi que ele pediu que pudesse ficar com um dos livros e orou ao Senhor Deus, mas orou com intensidade e sentimento, pedindo a Deus que lhe desse condições de ler a palavra. E aquele homem descobriu, irmãos, que ele poderia ler a Bíblia com a ponta da língua. Passando a ponta da língua sobre o texto em braille, concentrando-se muito, ele conseguiria reconhecer as pontuações com a ponta da língua. Esse homem viveu ainda mais de 60 anos nessa condição e leu a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Leu a Bíblia inteira diversas vezes, apesar dessa condição. Mas visualize mais algo comigo. Passar a ponta da língua pela pontuação em braille machuca. A língua estava ferindo-se frequentemente inchada, frequentemente doendo. Mas sequer isto foi obstáculo
pelo amor que aquele homem, aquele servo de Deus tinha pela Escritura Sagrada. Ele viveu 60 anos nessa condição, e ao longo de 60 anos é sabido que ele leu a Bíblia diariamente, inclusive lendo a Bíblia completa diversas vezes. E nós, cujas condições são tão favoráveis, dizemos para nós mesmos: não dá tempo. Não, isso não é verdade. Dizemos para nós mesmos que a vida é muito corrida e que estamos cansados. Mas, irmãos, sejamos verdadeiros, estamos na presença de Deus. Se reconhecemos que a Bíblia é um presente de Deus, quanto amor, quanto valor nós devemos dar à palavra do Senhor. Verdadeiramente, dedicar-nos a conhecer a Deus pela página do seu livro não deverá ser um fardo pesado. E quantos são os que se cansam porque não entendem, porque não conhecem? Sim, é compreensível, mas Deus tem provido de recursos, inclusive aqui, a universidade, Escola Bíblica Dominical, que começa daqui a pouco. As oportunidades que Deus tem privilegiado esta igreja não são poucas. Não são poucas as muitas oportunidades que Deus tem privilegiado cada santo que faz parte da plenitude, de conhecê-lo melhor pela sua palavra. Reconheçamos, queridos, não somente essas coisas categóricas, tão importantes sim, mas categóricas sobre a Bíblia. Reconheçamos com amor pessoal que ela é um presente de Deus para nós, pelo qual Deus deseja que o conheçamos, que contemplemos a sua beleza, a sua glória, e que isso produza em nós, como veremos, edificação, crescimento, fortalecimento, adoração que glorifica o seu santo nome. Na segunda parte da mensagem eu selecionei evidências dessa natureza, afirmado que a Bíblia é inspirada e que é a palavra de Deus. Eu coloco para vocês algumas evidências de que isto é verdade. A primeira delas, profecias cumpridas, que humanamente não se justificam. Veja, irmão, que eu gostaria de lhes apresentar uma obra maravilhosa, de John F. Walvoord, um homem conhecedor profundo da palavra de Deus, um livro chamado Todas as Profecias da Bíblia. Este perito no assunto mapeou e levantou, como diz o título do livro, todas as profecias da Bíblia, muitas das quais já restam cumpridas, outras restam como promessas para nós. Lembre-se de um exemplo comigo do Antigo Testamento. Estava um homem lá de nome Acabe, e se ele fosse gente boa, o nome dele era Comece, mas o nome dele é Acabe. Ele era um péssimo homem, que viu e sepultou com muito prazer o profeta Elias e sepultou com muito prazer o profeta Eliseu, um homem mau. Foi visitado pelo profeta Micaías. Ele tinha ao seu redor dúzias de profetas corruptos que ele tinha subornado para que falassem coisas boas, de que ele iria vencer. Micaías foi o único que teve a coragem de dizer: você vai morrer nessa batalha. Micaías, quer dizer, o rei Acabe, mandou aprisionar o profeta, mas o profeta disse: se você voltar vivo dessa batalha, saiba todo Israel que eu não sou o profeta, mas se eu sou o profeta, você não volta vivo desta batalha. Se a sua memória está recapitulando bem a história, você sabe de que forma Acabe morreu. Ao fim da batalha, inclusive terminada, pronto para voltar para casa, diz o texto sagrado que um homem atirou uma flecha ao acaso. E a flecha foi levada pelo vento para acertar uma junta da armadura. E foi assim que Acabe morreu. Eu cito um exemplo de uma profecia dada e cumprida, para que a gente reconheça que as profecias cumpridas servem como garantia das que ainda se cumprirão. As profecias e promessas que nós temos do regresso do Senhor Jesus. As profecias e promessas que nós temos da vida eterna, da ressurreição, do estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que é glorioso para o crente. É glorioso. É algo que nos leva à adoração. Reconhecermos Deus falando e revelando-se por meio da sua palavra. Outra evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus, eu coloco aí diante dos irmãos a impressionante
preservação. Uma vez eu estava falando de Jesus Cristo para um determinado senhor, e apresentando para ele o Evangelho, aquele senhor me disse a seguinte frase, que a Bíblia tinha sido ao longo dos anos adulterada, que ao longo de tantos e tantos séculos, vários homens poderosos corromperam o texto bíblico, de tal maneira que é impossível saber o que a Bíblia realmente dizia originalmente, porque é uma distância temporal muito grande. Ele disse isso para mim, meus irmãos. Eu virei para ele e falei assim, meu senhor, isso é uma dúvida sincera ou é uma desculpa que o senhor está dando? Ele se viu confuso diante da minha reação. Eu perguntei para ele, isso é uma dúvida sincera? Porque eu entendo um pouco desse assunto. Se o senhor quiser, eu posso conversar com o senhor sobre isso. Isso é uma dúvida sincera que o senhor tem ou é uma desculpa que o senhor está dando? Aí ele, meio constrangido, disse que era uma dúvida sincera. Coitado dele. Veja só, eu coloquei uma tabela aí para os irmãos fazerem um mero comparativo. Existem muitas obras literárias que têm sobrevivido desde a antiguidade. Por exemplo, a Ilíada, um livro impressionante, escrita por Homero no ano 900 a.C. Qual é a cópia mais antiga deste livro que existe em alguma biblioteca mundial? De quando é? Uma vez que os antigos não datavam os impressos, é estimado que ela seja de 400 a.C., ou seja, 500 anos depois. 500 anos depois que Homero escreveu. Quantas cópias existem deste livro? Observe, cerca de 1.800. E, no entanto, se você for na leitura do Shopping da Ilha e procurar bem, você vai achar uma cópia da Ilíada. Eu não vou ler cada item desta tabela, mas observe aí Aristóteles. Ali no gabinete pastoral, ali tem livro de Aristóteles meu. Aristóteles escreveu quando? 400 a.C. A cópia mais antiga disponível de Aristóteles no mundo hoje é de 900 depois de Cristo. São quantos anos entre ele ter escrito e a cópia que existe hoje? 1.300 anos. E eu não quero ser maçante aqui, mas os próprios acadêmicos de Aristóteles reconhecem a crise que isso representa, a dificuldade de ter acesso ao que ele realmente pensava. Quantas cópias? Quantas cópias? Veja que abundância, 40. Salte para a última linha desta tabela. O Novo Testamento começou a ser escrito no ano 46, quando Pedro ditou para Marcos o evangelho que leva o nome de Marcos. Concluiu-se por volta do ano 95, quando João escreveu o Amém de Apocalipse. Ou seja, levou um período curto para ser escrito, no máximo 40 anos. Em no máximo 40 anos, o Novo Testamento foi escrito. Veja que as cópias mais antigas, porções, fragmentos, uma página, um recorte de página, você tem por volta já do ano 100. Isto, nós não somos peritos no assunto, nem precisamos ser, para reconhecer que se trata de algo notável. Livros inteiros por volta do ano 150. E um Novo Testamento completo do ano 300. Quer dizer que 29 anos, 30 anos depois da escrita do Novo Testamento, menos ainda, você tem cópias completas. Agora, nós falamos de 1.800 cópias de Homero ou 40 cópias de Aristóteles. Vejam o Novo Testamento. Os manuscritos do Novo Testamento somam em 5.838 cópias conhecidas. Eu falei tudo isso para o moço lá no Uber que eu estava. Traduções antigas, 18.524. E o Antigo Testamento tem mais de 40.000 cópias. É uma explosão, na verdade, que aconteceu naquela época, da produção de texto bíblico, notável por sinal. Deus, então, podemos dizer isto, preservou a sua palavra ao longo dos séculos. Veja o que diz a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, capítulo 1, parágrafo 8. O Antigo Testamento em hebraico, que era língua vernácula, crianças, vernáculo quer dizer comum. Por que não usou comum? Não sei.
O Antigo Testamento em hebraico, que era a língua vernácula do povo de Deus na antiguidade, e o Novo Testamento em grego, que em sua época era a língua mais conhecida entre as nações, tendo sido diretamente inspirados por Deus e pelo seu, note essa expressão, e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros no correr dos séculos, são, portanto, autênticos, de maneira que em toda controvérsia de natureza religiosa, a igreja deve apelar para eles como palavra final. Evidências, eu estou citando evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu citei a primeira, as profecias cumpridas. A segunda, a impressionante preservação da Bíblia, a sua indestrutibilidade. Em terceiro lugar, eu direi as vidas que têm sido transformadas por sua mensagem. Cada vida aqui presente, penso eu, pode dar testemunho de que isto é verdade. De que a mensagem da Bíblia chegou até você e por meio dela você conheceu o Senhor Jesus Cristo e recebeu dele o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. E na vida de tantas pessoas, isso se manifesta por meio de grandes libertações, por meio de grandes coisas que Deus tem maravilhosa, bondosa e graciosamente feito em nosso favor. Não é verdade, meus irmãos? Esta prova, esta evidência é subjetiva, reconheço. Mas isso não tira o valor dela, pelo menos não para mim. É saber que em todo lugar do mundo, aonde a Bíblia tem chegado, ela tem feito diferença e transformação na vida das pessoas. Já ouviram falar de Charles Darwin? E Charles Darwin, quando passou pela Terra do Fogo, no sul do sul da América do Sul, conheceu lá uma tribo tão subdesenvolvida e violenta, que no seu diário a bordo do Beagle, ele escreveu que queria ter encontrado ali o ser humano menos evoluído de todos, já que ele acreditava nessa ideia. Charles Darwin, por sinal que não era cristão, contribuía regularmente com a obra missionária. Você sabia disso? Melhor do que alguns cristãos. Charles Darwin contribuía regularmente com a obra missionária, porque ele acreditava que o cristianismo levava civilização. E foi durante o tempo de vida dele que missionários chegaram lá naquele lugar, no sul do sul da América do Sul, a Terra do Fogo, e pregaram o evangelho para aqueles agressivos, canibais, nativos, que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, que se tornaram um povo diferente. E isso acontece lá e acontece aqui também, naquela época e hoje também. A palavra de Deus transforma a vida das pessoas. Qual é a riqueza, então, meus irmãos, espiritual, o ganho, o proveito que o salvo tem na Bíblia? O texto que nós lemos de 2 Timóteo diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Essa palavra poderia ser inclusive lida como lucrativa. Isto é, o ganho espiritual que a Bíblia tem para a sua vida. Ela é proveitosa para ensinar, é a letra A obra da Bíblia sobre a nossa mente e coração. 4 lindas palavras, a letra A, ensinar. E essa palavra tem a ver com a renovação do entendimento. Lembra de Romanos 12? Que fala de ter o nosso entendimento transformado, de sermos transformados pela renovação do entendimento. Como isso acontece? Isso acontece quando você expõe sua alma à luz que emana da Bíblia Sagrada. É por meio disso, deste contato e desta interação, que Deus muda o nosso jeito de pensar, conformando-o ao Senhor Jesus Cristo. Ensinar é a primeira palavra. A segunda, repreender, que não tem a ver, aprenda isto comigo, não tem a ver apenas com a ideia de uma correção negativa, não. A palavra é aquela lá de João 16, que fala de convencer. Então a palavra quer dizer uma mudança de coração. Corrigir, o texto diz em seguida, novamente, talvez poderia ser traduzido com mais capricho, a palavra talvez signifique melhor dizendo, restaurar. Restaurar.
E instruir é uma palavra tão gentil e delicada, irmãos, que tem a ideia da gentileza de um mestre para com uma criança. Tudo isso acontece quando você interage com Deus por meio de sua palavra. O resultado dessa obra em nosso viver, o texto diz, para que, no versículo 17, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Perfeito não quer dizer sem defeitos. Isto, por enquanto, não seremos. Mas quer dizer completo, quer dizer capaz, maduro, apto. Quer dizer que Deus vai mudando a gente. A nossa linguinha era fofoqueira, mas por meio do arrependimento e da instrução bíblica, a gente toma menos prazer em falar da vida alheia e toma mais prazer em falar de coisas boas. O nosso coração era muquirana, suvina, mas Deus nos ensina pela sua palavra a generosidade, inclusive amar a obra do Senhor mais do que amar o saldo da nossa conta. O nosso coração era magoado, ressentido, até que podia não fazer vingança, mas gostava de ver o outro passando perrengue e diz, aí ó o que acontece com quem mexe comigo, ó. Mas o Senhor, pela sua palavra, nos dá um coração perdoador, um coração semelhante ao de Jesus Cristo. Isso não acontece no automático, irmãos. Isso acontece quando a Bíblia nos ensina, repreende, corrige, instrui, para que o homem de Deus seja perfeito, isto é, completo. E perfeitamente instruído. E aqui a palavra não tem a ver com o nível intelectual. A palavra pode ser traduzida como equipado, aparelhado, ter à mão aquilo que é necessário. É o que acontece aqui na igreja, toda vez que tem evento e começa um Deus nos acuda por causa de extensão, conhece? Eu tenho algumas, eu escrevo meu nome nelas, bonitinho, boto adesivo, Pastor Hugo, vai e volta voando, viu? De vez em quando elas voltam, nem sempre. Mas eu não vim para falar disso. Eu estou falando sobre ter à mão o que é necessário. E agora nós citamos uma coisa, mas na vida diária é necessária mansidão, é necessário domínio próprio diante de um prato farto ou de um copo cheio de algo que você gosta, é necessário domínio próprio. É necessária benignidade, a bondade, a fidelidade, é necessário amor, alegria e paz. Você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do fruto do Espírito. Talvez seja isto e muito mais, na verdade, que quer dizer para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A Bíblia é, portanto, meus irmãos, a chave para o crescimento e para o pleno desenvolvimento da vida cristã. Eu agora lhes farei uma pergunta, a resposta está aí, porque a ideia, uma vez que eu pregarei a cada domingo num capítulo da nossa confissão de fé, é convidar a igreja a confessarmos juntos a fé ao final de cada mensagem. Então eu farei uma pergunta e os irmãos vão se colocar em pé, é claro, nós vamos fazer algo muito solene aqui, para que a gente possa confessar juntos. Em pé então, por favor. Está aí no final do resumo a pergunta que eu farei e a resposta que a congregação confessará. Igreja, o que você crê a respeito da Bíblia? Juntos? Creio que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina.
revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo, e nós dizemos amém.